Olá, meu querido líder, minha querida líder de mordomia cristã. Espero que você esteja muito bem, na paz de Deus. Esse que foi um ano bastante desafiador para todos nós, mas chegamos aqui. Chegou o final do ano e o novo ano está chegando. Temos desafios aí pela frente e você veio aqui para aprender, para reaprender também, porque muitas coisas são novas, mas meu maior objetivo é nós repassarmos aquilo que já é óbvio, aquilo que muitas vezes fica esquecido. Sabe aquela pergunta que todo diretor de mordomia faz? Qual é a minha função aqui na igreja? Alguns pensam que a sua função ou a sua missão, eu gosto mais dessa palavra, é só subir no púlpito uma vez por mês e falar sobre dízimos e ofertas, ou fazer alguma visita com o tesoureiro. Isso você sabe que é raro, nem sempre os diretores de mordomia fazem visita. Então nós vamos hoje falar um pouco do básico, do essencial. Não adianta a gente ficar criando muita coisa se nós muitas vezes não sabemos nenhum ponto de partida, concorda comigo? Então, nós vamos pegar aqui o básico, a informação do regulamento administrativo eclesiástico da Igreja Adventista, do Manual da Igreja, e vamos entender um pouco sobre nossa filosofia. Fique muito claro que a mordomia cristã é um estilo de vida, não é simplesmente um cargo, é um estilo de vida de uma pessoa que reconhece e aceita que Jesus Cristo é Senhor de sua vida. Você pode acompanhar aqui, ó. Essa pessoa trabalha em sociedade com Deus, administrando os negócios de Deus aqui na terra. E qual que é a missão do Ministério de Mordomia Cristã? É enfatizar esse senhorio. Todos os crentes são, de alguma forma, sócios de Deus. Alguns só não entenderam isso. Então, o que você faz e eu faço como diretores de mordomia? Nós temos que ajudar esses irmãos a entender que eles são sócios de Deus, que existem privilégios, que existem bênçãos em se admitir uma sociedade com Deus. Então, você precisa fomentar uma mordomia cristã, facilitando as dimensões espirituais, de liderança e corporativas da mordomia como sociedade com Deus. Então, a gente fomenta, a gente cria projetos nas visitações, nos sermões. Na sua mente, diretor, é preciso haver a intencionalidade de ajudar o irmão a entender que ele é um sócio de Deus. Bom, o propósito desse ministério, ele existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia para incentivar a base do cristianismo. Eu digo para você sem nenhum tipo de arrogância que esse ministério aqui é um ministério que é essencial à igreja. Não pode ficar sem. Todos os demais ministérios passam pela mordomia cristã. Porque a mordomia cristã tem que ver com o aspecto de ser cristão, entendeu? Eu sou cristão porque cada dia eu busco a Cristo na primeira hora do dia, busco o batismo do Espírito Santo. E Romanos 8, no verso 9, nos diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então imagina você quantos cristãos formais, meramente nominais nós temos tido nas igrejas. Então você é um promotor do reavivamento, você é um promotor, diretor de mordomia, dos movimentos de oração. Você tem que incentivar os seus irmãos a ter momentos a sós com Cristo Jesus, de qualidade, estudo da Bíblia e também de missão. Mas nunca se esqueça que isso aqui é base. Então, seu papel é muito importante na igreja. Vamos definir alguns objetivos apontados pelo nosso regulamento? Primeiramente, olha essa palavra, ser um articulador da visão bíblica com aplicação prática na vida dos membros. Então, você não pode forçar um membro a se tornar um sócio de Deus. Você não pode forçar o membro a se converter todos os dias, entendeu? A buscar a Cristo para ser convertido. Nós não temos poder de mudar ou manipular as pessoas, mas nós temos uma função e perante essa função nós somos responsáveis diante de Deus, que é sermos articuladores. Um articulador, ele cria argumentos, projetos, ele incentiva, ele pensa com criatividade em ideias que possam fomentar a igreja a se tornarem mais amigos de Deus. Em segundo lugar, é promover a mordomia como um estilo de vida. Não é um evento, não é uma semana de oração, não é um livrinho, é a vida do cristão. A pessoa que se batiza, diretor, eu vou deixar uma missão com você. Toda pessoa que se batiza precisa receber uma revistinha chamada Crescendo em Cristo, que os pastores têm acesso, e também um envelope de dízimos e ofertas, para ele entender que isso aqui envolve tudo, todas as áreas da vida dele, envolve tudo. É uma questão de honrar a Deus com aquilo que ele tem nos dado. Eu me lembro de uma irmã lá na Bahia, certa vez, fazendo prática pastoral, essa irmã passava perfume no envelope de dízimo. E quando o tesoureiro abria o envelope, subia aquele perfume. E o tesoureiro foi falar com a irmã, por que a senhora coloca perfume? É tão bom abrir seus envelopes de dízimos? E a irmã fala, pastor, porque eu quero ser o bom perfume de Cristo. Eu quero ofertar a Cristo o meu melhor. Era um ato simbólico.
não precisa passar perfume no envelope de dízimo, mas você percebe o coração daquela mulher onde estava? Numa verdadeira mordomia, numa mordomia essencial. Em terceiro lugar, nós precisamos pregar e ensinar essas verdades bíblicas sobre dízimos e ofertas como elementos de adoração. E sermos claros que esses recursos sustentam a igreja. Você sabe que existe muito medo, muito mito em se falar sobre recursos financeiros. Gente, sejamos sinceros, o mundo vive em torno de dinheiro. A economia hoje é o assunto mais falado. Mesmo numa pandemia, um dos temas que mais causou preocupação nas famílias não foi a questão da saúde, mas foi a questão econômica. A Bíblia é o livro da economia. Nós encontramos conceitos de economia do Gênesis ao Apocalipse. Então nós não precisamos demonizar o dinheiro e nem partir para a teologia da prosperidade. Nós precisamos ensinar a teologia bíblica sobre dinheiro, administração financeira, dízimos e ofertas. E você tem que andar à frente nesse aspecto. Você tem que entender um pouco mais e procurar praticar isso, claro, na sua vida particular. Em quarto lugar, eu destacaria mostrar o papel crucial da terceira pessoa da divindade, do Espírito Santo, como um agente que guia as pessoas a quê? A comunhão com Deus. Não somos nós que guiamos as pessoas à comunhão. Não sou eu como diretor de mordomia da associação. Não é associação, a gente pode criar projetos, mas você também é um articulador, é um incentivador, conta seu testemunho pessoal, incentiva os irmãos a orarem mais, a buscarem mais, a clamar o Espírito Santo, entende? Então você precisa exaltar o Espírito Santo, porque ele é quem coloca essas verdades no coração. Em quinto lugar, animar os irmãos a crescerem na comunhão constante com Deus, a crescer no serviço a Deus, a crescer como doadores, como dizimistas, ofertantes. Porque você sabe que a luta é muito grande, né? Quando alguém faz um pacto com Deus, essa pessoa passa por um conflito muito grande. Ela precisa então ser abraçada, acolhida, incentivada. Alguém tem que chegar para esse membro, especialmente se for um novo dizimista, e falar para ele assim, olha, eu já passei por isso. Eu sei que não é fácil, mas vamos em frente que você está no lugar certo. Você é essa pessoa. E existem algumas áreas de ênfase. Então devemos, de maneira bem simplificada e resumida, incentivar o crescimento na comunhão diária e constante. Coloque isso no seu coração. Segundo lugar, renovação espiritual. Sempre incentivar os irmãos a renovarem seu pacto com Deus, a renascerem para Cristo. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. A conversão é uma experiência diária e momentânea até mesmo. Terceiro, incentivar a confiança na organização da igreja. Querido líder, você é um pivô, você representa a Igreja de Deus como instituição na sua igreja local. Você é quem mostra os relatórios, você é quem coloca ali como é distribuídas as ofertas, os dízimos, em parceria com o tesoureiro, é claro, mas você é aquela pessoa que precisa, de maneira assim muito confiante, sem nenhum tipo de receio, mostrar que nós pertencemos à menina dos olhos de Deus, a uma igreja que tem imperfeições, mas é a igreja de Deus. E através dela, o Senhor Jesus vai pregar o Evangelho no mundo todo. Bom, um quarto elemento é destacar a administração cristã do dinheiro. Você sabe que nossa igreja aprende muito cedo a devolver dízimos e ofertas, mas e o que sobra? Nós temos que aprender com a inteligência secular até mesmo, o que fazer para administrar os recursos. Então, os irmãos devem ser educados, ensinados. Às vezes você não se sente a melhor pessoa para fazer isso. Dar uma aula de orçamento familiar, ajudar as pessoas a fazerem investimentos corretos, especialmente em tempos arriscados como esse. Mas você sabe que a igreja tem muitas pessoas que podem ajudar. Tem pessoas que têm uma orientação mais técnica e podem ajudar a fazer orçamentos, planejamentos e ajudar os nossos irmãos a não se meterem com dívidas e problemas que inclusive vão comprometer as suas doações e sua fidelidade a Deus. Mas sempre na perspectiva bíblica, tá bom? Agora nós vamos ver o que o manual da nossa igreja nos diz a respeito da função, do papel da mordomia cristã. O nosso manual nos diz que a responsabilidade da mordomia envolve mais do que simplesmente dinheiro. Inclui o quê? Sem se limitar o cuidado e uso adequados do corpo, da mente, do tempo, dos talentos, dos dons espirituais, dos relacionamentos, da influência, da linguagem, do ambiente, das posses materiais. Olha quanta coisa! A gente acaba falando um pouco mais sobre a questão econômica, porque, como eu disse, é um dos assuntos que mais causa ansiedade no coração humano. Mas o verdadeiro diretor de mordomia, ele entende que a mordomia é o ser total.
Então, olha só quantas áreas: corpo, mente, tempo, talentos, dons, relacionamentos, influência, linguagem, ambiente e posses materiais. Fique de olho nisso, tá bom? Aí você pergunta, pastor Rafael, como que eu adquiro materiais, ideias? Gente, hoje em dia não tem segredo mais. Você vai entrar nesse site aqui, ó, downloads.adventistas.org/pt/mordomia cristã. É o site da divisão sul-americana, é um site oficial. Então você vai encontrar ali todo o material que você precisa de maneira atualizada. Olha que legal. Revista Adoração. Então, olha só esse tema, por exemplo, adoração em todos os cultos. Quando o culto não é culto, entenda como é o culto aceitável e pedido por Deus. Então, são materiais de diversas uniões, associações, teólogos, autores. Cada mês você vai encontrar publicações novas. Confere o site. Olha que outro material interessante, revista Líderes de Esperança. Sou líder do Ministério de Mordomia Cristã. E agora? Aqui na revista, ó, fala sobre o ciclo do discipulado e diretor de mordomia. Então, você, diretor de mordomia, é um meio de campo, você é fundamental, você é aquela pessoa que olha para frente e olha para trás. Você é um articulador tanto da parte missionária, incentivando os novos membros a se engajarem no serviço, mas também é um articulador daqueles que vão começar a jornada com Cristo, vão se batizando, que vão começar a dizimar, ofertar. Você vai incentivar o Ministério da Saúde a orientar os irmãos a terem hábitos saudáveis, entende? É muito importante seu ministério. Você tem aqui todos os Provai Verdes, você tem vídeos do Primeiro Deus, que são maravilhosos, tudo aqui ó, disponível nas plataformas da igreja. Essa é uma revista muito interessante, a revista da Associação Geral, revista Dinâmico Mordomo. Ela vem com diversos artigos, gente, muito atualizada, muito interessante. Recomendo que você procure lá, tá bom? Tem o sermão mensal de fidelidade. Aqui você vai encontrar ali os sermões para serem pregados todos os meses durante o ano. Muito interessante. Sem falar também nas meditações de pôr do sol e materiais adicionais. Eu destaquei para vocês apenas alguma coisa. E nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Hoje em dia com o WhatsApp a gente se fala muito facilmente e também você pode contar, claro, e principalmente com o seu pastor distrital, que é o detentor de todas as informações e quem conhece a realidade do distrito e poderia ajudar. Ano que vem nós estaremos trabalhando juntos no projeto Virtudes, aqui na Associação Brasil Central. Então, você precisa colocar no coração que seu ministério é um ministério de suporte, muitas vezes de bastidores. Pode ser que poucas vezes você vai aparecer na frente, mas não se incomode com isso. Fique por trás, fique nos cantos, fique nos bastidores, fomente a sua igreja ao reavivamento. Se você ocupar a sua agenda mais nas madrugadas, orando e clamando e levantando intercessores do que à frente de uma câmera ou de um microfone, louvado seja Deus, você está cumprindo a sua missão. Segue firme, que Deus te abençoe e que nós tenhamos um grande ano juntos para a honra e glória do nosso Deus.